A imagem do Pedro aí pro Matheus vai trazer a notícia do Pedro. O que aconteceu, Matheus? Então vamos lá, olha só, com exclusividade, ontem à noite eu contei em primeira mão no meu canal, nas redes sociais, a declaração de duas fontes próximas à família do Pedro, que me relataram algo surpreendente. Eu começo falando sobre a questão de um histórico familiar, que a gente vai respeitar aqui os detalhes. Eu decidi editorialmente por não expor, mas que são, infelizmente, muito tristes, de pessoas que têm convivência e que fazem parte da realidade do Pedro, do dia a dia comum. É uma realidade muito preocupante, que inclusive foi motivo de preocupação. E o fato é que nas horas depois que ele deixou a casa do Big Brother, ele foi para uma casa da família no litoral para sair do convívio e não encontrar algumas pessoas que, segundo esses relatos, poderiam ser danosas para esse momento, não só à disposição, temendo que isso vazasse nas redes sociais, mas também circunstâncias mais complexas, trazendo inclusive a informação de que um social media publicamente, recentemente falou no podcast, no Link Podcast, de que o Pedro teria relação com o uso de drogas, né? E aí a complicação se dá na decisão dessa internação que eu cravei ontem à noite para vocês, em primeira mão, com exclusividade. Eu falei que ele já estava internado, justamente porque também há um entendimento desses advogados de que ele pode ser considerado inimputável, ou seja, uma pessoa que não tinha condições de responder pelos atos dele dentro da casa mais vigiada do Brasil. Eu contei para vocês essa estratégia aqui no programa e agora eu tenho mais detalhes, porque justamente esses advogados comentaram com fontes que são próximas à família, que agora a TV Globo pode ser, inclusive, citada no processo, e eles podem requerer até uma indenização. Isso não está confirmado. Essa fonte me disse ontem à noite que ela ainda estava tentando entender a dinâmica, porque eles questionavam que se a emissora liberou o Pedro de entrar, eles tinham ciência de que ele tinha problemas com vícios e psicológicos. Mas uma fonte da TV Globo, ainda não oficialmente, a emissora não se pronunciou, falando o caráter que vai ser exposto em relação a testes psicológicos, caso haja, de fato, essa denúncia, o processo, mostra que não só nessa edição, como em outras anteriores, perfis semelhantes ao do Pedro, com traços psicológicos, já foram participantes sem causar esse tipo de problema, porque a atitude dele é importunação sexual e não descontrole mental ou psicológico. Então, o argumento que essa fonte da TV Globo me falou não podem esconder que a atitude criminosa que ele teve foi um erro da emissora por deixar ele entrar, que nada tem a ver com os exames pré-entrada do Pedro. Então é essa a posição, ele está internado, mas dizem que eles vão usar esse artifício para que ele não responda criminalmente sobre o que aconteceu no reality. Me parece, Deus me livre se eu estiver julgando ele errado, mas me parece uma estratégia de advogado querendo reverter a imagem que ficou do cara. Exato. É o fim ele querer processar depois do que ele fez, gente. Na boa. A Plim Plim não é burra. Quando vai e pede uma série de exames, é justamente, claro, para manter a integridade física dos participantes que estão lá, para prever qualquer coisa, mas também para se proteger. Quando uma emissora vai e pede uma bateria de exames, também é uma proteção legal, a gente sabe disso. Eles têm uma série de advogados que vão lá e analisam e fazem assinar 1000 contratos, passar por vários exames justamente para evitar uma situação dessas. Gabi, Na vamos boa, lá. Eu tô acompanhando nas redes sociais. Olha, de verdade, ninguém tá acreditando. Gabi, as empresas fazem, Pedro. toda empresa, quando você vai entrar, grande parte, faz o teste psicológico para realmente ver se a pessoa tem condições, está apta para o básico, para o elementar, e claro, uma questão ali de um confinamento. Agora, não dá para prever qual atitude a pessoa vai ter, senão todas as pessoas que foram expulsas até aqui, acusadas de violência, inclusive dentro do reality, vão poder agora então entrar na justiça falando, olha, eu tive um problema emocional e não respondo pelos meus atos. Aí é melhor fazer um reality dentro de uma clínica, que é onde o Pedro agora de fato está internado, porque senão as pessoas vão poder sempre usar esse argumento do descontrole emocional pelo confinamento, não justifica. Me parece, eu tô tomando muito cuidado com as minhas palavras, me parece uma estratégia para fugir daquilo que ele fez, que o lugar seria a cadeia, né, gente? Mas eu entendo o pessoal criticar a prova de resistência, eu entendo criticar N coisas que eu também não concordo, mas isso, eu tô com a Mas pulga só falar atrás da uma orelha coisa aqui. ele ganhou 200 mil seguidores desde que deixou
o jogo, Porque eu também certo? não consigo entender como é que isso 200, aconteceu. acho que ele ganhou 70 mil desde o episódio, porque aí, desde... No geral, ele ganhou 200. Perdendo. Tá. Hoje ele tem 200, Tá. um pouco mais. Então vamos pensar aqui. Se ele vai responder a um processo, certo? O Ministério Público entrou com o processo. Não é isso? E vai ser investigado. Exato. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele está internado agora, né? Quem pediu essa internação foi a família dele, correto? Sim. Então é o seguinte, se for uma estratégia de defesa, para você ter um laudo, quando você tem um processo como esse, que foi de assédio lá dentro, quem tem que pedir um laudo totalmente imparcial é o Ministério Público. Ministério. Que vai indicar um médico que não seja ligado à família. Não que eu estou dizendo aqui que teria, né, assim, mas vem do Ministério Público, entendeu? Natural, porque aí Gabriel, fica... você pedir alguém parcial na situação. Você entendeu o que eu tô te dizendo? Então, assim, tem água pra rolar aí ainda, né? Tem água pra rolar. O buraco é mais embaixo, porque tem uma questão E eu não quero questionar se for uma Sim. questão de saúde mental, porque pode ser que esteja passando por isso, mas, em compensação, teve algo dentro da casa que a gente não pode fechar o olho pra isso. Correto? Exato. E, obviamente, ele também, até onde eu sei que essa minha fonte da TV Globo, que não é oficial, mas eu quis entender justamente por isso, eu tomei muito cuidado em preservar. Alguns detalhes ainda tomo, porque tem algumas coisas que são um pouco mais complexas em relação a vícios, inclusive já posso antecipar e garantir para vocês que a situação é bem complexa, que é uma possível mentira do Pedro, a gente vai tratar como possível nas entrevistas, tá? E tem também essa questão de você assinar ali o documento falando que as suas declarações são verdadeiras. Então, assim, o que essa fonte afirma é que ele também assinou um documento dizendo que aquelas afirmações declaradas no processo de seleção eram verdadeiras. Eu tenho umas dúvidas aqui. Teria negado. Vamos lá. O que a família tá alegando, e me corrija se eu estiver errado, Matheus, é que depois que ele entrou no confinamento, ele teve um surto, seria isso? E aí ele agiu daquela maneira. Porque, vamos lá, se a gente puxar o histórico, quando você convive com alguém, não, a acho família... que não é isso, Gabi. A família... Acho que eles estão querendo provar que ele já entrou... porque a TV Globo, eles alegam como se a TV Globo tivesse feito como se tivesse para a condição que ele já apresentava do lado de fora. Mas pera lá, e aí a família... Isso é o que eu entendi também. A família não se posicionou antes por quê? Não, eu super concordo. Você entende onde eu tô indo? Se alguém que eu sei que tá enfrentando um momento muito difícil, entra, eu vou pegar, ser a primeira a falar, pelo amor de Deus. Gente, a pessoa não pode estar lá. Eu jamais ia permitir que um irmão, que um marido, que alguém que eu ame, entrasse pondo em risco a própria vida. Pelo amor de Deus. Por isso, são esses detalhes aí que não tá fechando a conta pra mim. Eu não consigo entender. Eu acho que é um bom argumento que a própria defesa da TV Globo deve entrar o corpo jurídico. O que eu tô dizendo é justamente isso. Se a mãe tiver algum e-mail, alguma documentação falando, olha, eu não concordo com o confinamento do meu filho, eu como mãe, se tiver isso, ok. Esse é o momento se de não mostrar. tiver, eles ficaram esperando, então aí. Se ele ganhasse, então nunca ia aparecer o problema psicológico. Entende? É assim, é aquela história, é o argumento que mais é conveniente no momento. É uma suposição que eu estou fazendo, porque pode ser que tenha ali uma declaração da família, entendeu? Dizendo isso. Em nenhum momento a gente questiona que de fato existe essa possibilidade. Sim, mas tá estranho. Tem muitas questões aí que eu não tô entendendo e aguardo as cenas do próximo capítulo.